O pastor caiu, já foi uma hora de lá. Passa Passa, rápido demais, passa né? rápido demais. É. Voou. Eu entendi, mas pastor, nós temos hoje muita gente dando ênfase a essa questão da fé pelas obras, né? É. De salvação por meio de obras, de Eu escrevi um livro agora, inclusive está chegando para mim aqui a amostra dele, que eu já está em fase para publicação. Eu escrevi um certo. livro que o tema é O Evangelho da Graça e o Evangelho do Reino, o ponto de convergência. Na introdução desse livro, eu falo sobre o problema de uma visão focal e não de uma visão abrangente. Então, como é que funciona na cabeça das pessoas? Quando um assunto ele vem em evidência, e de quando em quando Deus traz um assunto à tona, na igreja, no mundo, né? Então, por exemplo, Uhum. é muito evidente. Eu falei isso para o senhor há um tempo atrás, pastor. A graça, o evangelho da graça, o senhor, não sei se o senhor se lembra. Falei, o evangelho Lembro. da graça é o que vai vir à tona, é o que vai vir. Né? Só você lembra? A gente estava Acho que tomando um foi café, acho acho. que faz um ano e meio. Por aí, atrás. Por quê? Porque Deus, eu percebi claramente que Deus está trazendo à tona. Então, qual que é o problema das pessoas? Quando Deus traz um assunto à tona, elas focam nesse assunto e esquecem todo o resto. Como se todo o resto se tornasse mentira. Como foi o reino lá atrás? Exatamente. Então, ou seja, e nós precisamos não ter uma visão focal, porque, na verdade, as doutrinas bíblicas, elas se encaixam como uma engrenagem. Então, uma coisa precisa complementar a outra. Uma coisa não pode ser contrária à outra. São Então, um quebra-cabeça faltando peça. exatamente. Então, ou seja, eu de fato concordo que existem líderes, né, focando única e exclusivamente em uma coisa. E é Né? isso que gera a dissolução da coisa. E aí é como que se o restante todo não fosse verdade. Então, por exemplo, quando a gente fala assim, ó, salvação não se perde, salvação é pela graça. Na cabeça das pessoas, nós estamos dizendo que santidade não é importante. É, porque ele está com a visão focal ali. Mas é porque ele Ele focou só numa esqueceu. coisa. Então, eu É, acho que a resposta é você ter uma visão do todo. Então, uma visão mais global. e eu acho que aqui está a diferença entre quem ensina teologia e o teólogo. Porque não só o teólogo ele constrói teologia, mas o teólogo ele tem claramente o restante da engrenagem, o restante do quebra-cabeça. Então, quando ele pensa em uma doutrina, ele já pensa nessa doutrina sem desencaixar ela de todas as outras doutrinas. Enquanto que quem ensina teologia foca numa coisa e esquece o resto e vai. Então, por exemplo, acho que eu tenho liberdade para falar isso aqui com o senhor. Os 24 anciãos lá do trono. Então, do meu ponto de vista, eles não estiveram na Terra. Por Certo, quê? Porque essa doutrina não fecha no final. No certo. final vai dar problema. Para você pegar essa doutrina e colocar ela, para encaixar ela com o restante todo, não vai dar certo. Então, até então eu falava, né? Não tiveram na terra, porque eles têm coroa e tal, tal, tal. Aí fui ensinar Apocalipse capítulo 4. Aí, Deus, espera aí. Isso aí no final vai dar problema. Essa doutrina ela não se sustenta. Qual que é o problema? Qual que é o desencaixe que vai dar na frente? São vários, né? A gente precisaria de bastante tempo, né? Para falar. Mas podemos marcar uma live então para saber, para a Podemos gente marcar, podemos avançar marcar. nisso aí. Mas, assim, pelo menos para mim ficou claro, muito claro, né, que não dá para sustentar essa doutrina até o fim. É o caso de você dizer que Como o homem muitas outras, como muitas coisas, né? por exemplo, A salvação, como nós salvação, pregávamos antes, não se é, sustentava no final. Quando a gente ia tentar encaixar isso no final, é igual também lá os cavalos do Apocalipse. exatamente. A, a forma, O a homem forma que a gente dicótomo, via, o homem de mas a forma que a gente via eles, depois no final não dava, não encaixava. porque não se sustenta. Então eu acho que o grande A crivo, salvação, se ela não for em três tempos,
No- eu acho que você pegou um ponto certo aí. Como o cara fica focal, ok? Quando você fica focal, você ensina o que você quer ali, o seu foco, e esquece do resto. Exatamente. Mas quando você vai encaixar o resto? Aí você precisa ou distorcer o resto para encaixar no que você já falou antes, Que é que o é que faz a ruim, né? maioria, e que é o É o que que faz faz a a maioria, maioria. que é ruim. Porque a maioria não gosta de dizer eu errei, né? E eu não É, sei se você lembra, quando nós começamos a caminhar, quando você começou a caminhar comigo, eu sempre falei isso, talvez você vai lembrar, eu sempre falei assim, ó, eu não quero vencer debate, eu quero acertar com Deus. exatamente. E sempre falei assim, ó, não tem uma pessoa nessa terra que esteja mais disposta a mudar de ideia como eu. Se você me mostrar e me provar que eu estou errado, eu mudo de ideia na hora. Eu quero acertar, eu não quero estar certo. Entendeu? Exatamente. É diferente você querer acertar do que querer estar certo. Tem gente que só quer estar certo. Aí eles transformam debate em discussão e, em vez de troca de conhecimento, que nós estamos fazendo aqui agora, eles fazem trocas de ofensa. Exatamente. Por isso que eles não avançam, eles não crescem, eles não discutem, eles não confrontam, né? Porque Nem debater consegue ideias ouvir, né? Nem debater consegue, ideias é ofende. confrontar. Debater É, ideias é confrontar o ensino do outro. Ó, pra você ver exatamente. o que eu vivi lá em Belo Horizonte, nessa minha última ida lá em Belo Horizonte, eu vivi. Eu estava dando aula sobre a diferença do reino da salvação, e para você falar da diferença do reino da salvação, você precisa explicar o que é a vida eterna, o que é o reino milenar, ok? Sim, E quando eu falei da vida eterna, óbvio, sempre que você fala da vida eterna, levanta alguém que tem a sua fé baseada naquilo que ele faz ou deixa de fazer quanto à salvação, ok? sim, Que vai dar aqueles exemplos toscos, chulos, né? Ah, então o rapaz se levantou lá, na hora eu não sabia nem quem era, mas esse rapaz era um pastor, ok? Era um pastor. Tava ele, a sim, esposa e um casal de amigos que eles tinham convidado para ir assistir. Ou sim. seja, eles convidaram amigos para ir me assistir, então tava lá os quatro, né? Os dois casais. E aí ele se levantou a mão e falou assim: então quer dizer que eu posso pegar, sair daqui agora e ir com um amante para o motel, trair minha mulher? Quer dizer, não falei isso, foi você que está falando. Pode, se você quiser, você pode. Porque quem vai impedi-lo? Eu ou Deus? Nem eu, nem Deus. Porque na nossa fé, tudo você pode fazer. Não tem nada na nossa fé que você não possa fazer. A Bíblia diz que nem tudo que você pode fazer é lícito que você faça. Nem Sim, tudo que você pode fazer convém fazer. Mas não sim, diz que Deus vai vir te amarrar com a corrente se você quiser fazer. sim, Então, na hora, ele propôs isso. Quando eu falei para ele, você pode ir, todo mundo caiu na risada. Ele sentiu no espírito dele, no coração dele. Como que eu sei sim, disso? Porque ele me mandou mensagem depois. Ele e a esposa dele me mandaram uma carta sim. no Instagram. Em vez de mandar uma mensagem, mandaram uma carta. Né? É, Mas ele sentiu no coração dele que eu ofendi ele, que eu expus ele, que eu deixei as pessoas entenderem que ele queria ir para o motel com alguém. Mas quem deu o exemplo foi ele, não fui eu. Ok? entendo. E crente, mano, crente não perdoa. Você conhece crente, né? Conheço. Crente para rir, irmão. Crente para Qualquer rir, ele só coisinha. precisa que você dê a deixa. Qualquer É, coisinha eles vão rir dois dias sem parar. E aí, ele me mandou mensagem, né? Para falar sobre sim, isso. Ele se sentiu ofendido ali, exposto e tal. Quando ele falou isso, eu falei para ele assim: qual que é o seu nome? Ele falou o nome dele. Eu falei: mano, fica de pé. Ele ficou em pé. Falei: fala os 10 mandamentos para mim. Aí, claro, a pessoa fica nervosa por estar em público, né? Porque eu claro. não sabia que ele era um pastor. Um Sim, pastor, um pastor já não tem esse nervosismo todo, é bem menos, sim, né? O pastor já está acostumado a falar em público, mas uma pessoa comum, até achei que ele era uma pessoa do povo ali comum, e a pessoa comum se sente inibida às vezes por estar no meio do povo. claro. Então eu pedi para o pessoal ajudar ele. Aí todo mundo ajudou, arrumamos os 10 mandamentos. Chegamos na receita dos 10 mandamentos que quase ninguém sabia. Não era só ele. Ele se sentiu inferiorizado, mas estava todo mundo no mesmo saco. Sim, Entendeu? Quase ninguém sabia os 10 mandamentos. Aí eu falei, poxa, mas os mandamentos são 613. Ok? Se eu for para o inferno porque eu peco,
eu deveria saber com precisão exatamente o que é o pecado, para eu não cometê-lo, porque disso Claro. depende a minha salvação. Tanto a minha salvação não depende disso, que eu nem sei que leis são essas aí que tem que guardar. Então, Exatamente. são 613, o cara só sabe, mal consegue saber as 10 das pedras. Então, presta atenção, se eu disser para você assim, ó, não vá por essa rua aqui, porque se você for, ali tem um despenhadeiro, você vai cair, ok? Você quer saber qual rua? Não vai querer saber? Claro. Qual rua é essa para não ir nela? Ok? Aí eu te digo, o pecado vai te levar para o inferno. Você não quer saber o que é pecado? É óbvio que eu quero saber o que pode me mandar para o inferno. Claro. Mas ninguém sabe. Todo mundo acha que o pecado manda para o inferno, mas ninguém sabe o que é pecado, porque as pessoas não sabem os mandamentos. Essa é a verdade. O povo não lembra nem os 10 das pedras. Ou seja, se o pecado me manda para o inferno, eu não sei hoje se eu estou pecando ou não. Quer dizer, aliás, eu sei que eu estou pecando porque a Bíblia declara que todos nós pecamos. Mas Claro. o cara não sabe. Então, você vê que já não tem lógica na doutrina deles. Já não encaixa. Então, essas Concordo. pessoas, elas, por que não aprendem, Boris? Por que não aprendem? Porque não estão dispostas a mudar de ideia. Concordo. Meu amigo, aqui para mim está a última palavra. Ó. Me mostrou aqui, eu volto atrás na hora. É isso. Eu quero acertar com Deus. Eu não tô aqui para vencer debate, não. Então, eu acho que a igreja precisa crescer nisso, né? A igreja Concordo com o precisa senhor. crescer nisso. Você entrou no jejum nacional? Não. Você não participou, não? Não. Rapaz, eu fiquei nas dúvidas aqui, mas acabou que nós fizemos, eu e Priscila. E o Lorenzinho aqui. Lorenzetti, está crescendo demais. Cresce rápido demais. Mas não entrei porque não entrei não assim nada por motivo especial não, porque não estou muito bem de saúde nesses dias e preciso comer só por causa disso. E aí comi. Mas você gostou da ideia? Passa por muita coisa, né? Eu gostei da ideia do presidente. Gostei da ideia do presidente de proclamar um jejum, de mas você recorrer não a gostou Deus. as mesmas coisas que eu falei para a Priscila, quer ver? Do que você não Mas gostou? tem que falar mesmo? Não, só se você quiser. Porque assim, ó. Eu tô falando que eu também, ele gostou, o pastor tá falando aqui, você não tá vendo ele? Que ele gostou da ideia do presidente ter proclamado um jejum a nível nacional, ok? Mas teve outras coisas que ele não concorda. Não. A intenção que é um jejum, entendeu? A intenção nacional. Entendeu? Qual o motivo, a causa? Ok. Porque era na cara que a gente tinha a intenção de algum. Ok. Priscila falou que a intenção de algumas pessoas estava na cara, né? Mas ela foi por causa da ideia do jejum nacional, dessa ideia do presidente. Eu também gostei disso, mas ficou muito na cara que alguns tentaram usar isso aí, né, Boris, para se promover, né, mano? As pessoas usam, as pessoas não, né? Alguns os líderes estão usando qualquer coisa para se promover. Qualquer coisa, desde tragédia até qualquer coisa. E eu realmente não concordo. Outra coisa, né? Bom, vou falar aqui minha opinião, né? Dependendo da forma com que você faz esse jejum, você também está anulando o sacrifício de Cristo. Não pode ser de uma forma sacrificial, né? Eu falei isso também, né? Todo sacrifício no corpo é pecado. E outra coisa, eu vi alguns pregando que era um jejum sacrificial. Quando você acredita que vai ser aceito diante de Deus ou perdoado diante de Deus por causa do jejum que você fez, você está caindo no mesmo conceito. Você torna ele sacrificial. Você substitui isso pelo sacrifício de Cristo. Não é que nós não tenhamos que jejuar, mas nós temos que ter um jejum sabendo o que estamos fazendo. Né? E assim, eu não sou aceito por Deus por causa do jejum. Eu sou aceito por Deus por causa do sangue de Jesus Cristo. E nem perdoado, né, pastor? Eu não sou perdoado. E vale lembrar também que nem perdoado. Exatamente. Ou voltamos para a lei. Né? Então, nós não somos perdoados e aceitos por causa do jejum que fazemos. O jejum tem outra finalidade na nova aliança.
Então, por que que eu não... A ideia da gente baixar a cabeça diante de Deus, né, de como nação, da gente se ajoelhar diante dele, essa é uma boa ideia, né? De se Essa é humilhar. uma ideia excelente, excelente. Não, nós nunca tínhamos visto isso no Brasil. Então, isso é muito bom. Eu sinto que, às vezes, líderes sinceros, porque tem muita gente sincera, Sim. né? Eu sinto que, às vezes, líderes sinceros não sabem colocar direito as coisas, né? Às vezes o cara, ele tá com a intenção certa, mas a colocação fica ruim, né? Fica meio que substitutiva. Exatamente. Então, eu temo assim, ó, eu temo daqui a pouco começarem a dizer que a nação foi perdoada por causa do jejum. E aí a gente incorreria num problema maior. Que o coronavírus recuou por causa do jejum. Do coronavírus recuar por causa do jejum até que vai. Porque, de fato, o jejum tem esse propósito, né, de tirar essa praga daqui. Mas, daí você dizer que a nação foi perdoada por causa do jejum e não por causa do sacrifício de Cristo é algo muito sério. Muito sério. É o que eu falo às vezes nem é a intenção do coração do líder, mas é a colocação das palavras, né? Às vezes da forma que propagandiza a coisa, né? Mas eu não entrei no jejum porque eu realmente precisava comer. Não estou muito bem de saúde nesses dias e preciso me alimentar. Eu no primeiro momento fui resistente, mas depois a Priscila até me convenceu. Eu fui resistente no princípio por causa dessa questão da autopromoção de alguns, né? Mas depois Sim. Priscila até me convenceu, porque Priscila usou bons argumentos na ideia de que a nação está de joelhos. Aí eu quis me ajoelhar junto com toda a nação. Sim. Entendeu? Eu gostei disso, né? Da nação de joelhos, e gostei também da Priscila ter colocado essa parte aí. Agora também achei que abriu um precedente importante para a gente estudar sobre o jejum, né, Borges? Exatamente. Que eu acho que é uma coisa que muito pouco se fala nas igrejas também, é a questão do jejum. Eu até acredito que a gente tem que... Mas a gente precisa estudar em uma outra hora o jejum, né? Não assim, na outra hora, não agora, nesse momento. Porque quando você propõe, por exemplo, se a gente se propõe a falar de jejum agora, eu acho que não fica legal, entende? Pode soar que a gente está aproveitando a onda. Eu vi muitos líderes falando de jejum agora, tentando ensinar, mas essa não é a hora. Porque, tipo, assim, amanhã vai chover, hoje eu começo a vender o guarda-chuva. Exatamente, né? É a mesma coisa de você ir para a porta do cemitério e vender vela no dia de finado. Então, por que você não foi vender outra hora? Entendi. Oi, Lorenzo. Oi, você fez o bolo? Tá um chefe aqui, amigo. Fez bolo ontem e hoje. Alegria só. Então vamos marcar então depois para a gente falar sobre os anciãos aí. Vamos falar sobre os anciãos, pastor. Vamos marcar uma live só para a gente falar sobre isso. Gostei dessa visão sua aí que... mas assim... Que você disse de no final a engrenagem tem que girar, né? Ela tem que girar. E assim, não fecha. A conta não fecha porque, mais uma vez, você vai esbarrar na doutrina. Em outra doutrina, que depois... em uma doutrina importante, né? Que é a doutrina da preeminência de Cristo como primícia. Ele é a primícia. Ele precisa ser o primeiro, né? Ok. Então, já vou dar uma pincelada aqui rapidinho. Já peguei. Já pegou? Mas esses anciãos estão ali desde que os tronos foram postos. Ok? Mas esse momento, esses homens não estavam lá, todos. Eu creio que também ali é uma linguagem que não é uma linguagem literal dessas pessoas ali, literalmente. Mas o capítulo 4 de Apocalipse é uma cena do trono, claramente, é uma cena do trono de Deus, mas aí antes da ascensão de Cristo. É uma cena do trono antes da ascensão de Cristo. Que no 5 vai acontecer a ascensão. No 5 é uma cena do trono, é a cena da ascensão de Cristo. É isso que eu estou te falando. E pessoas que deveriam estar lá estão aqui embaixo ainda, nesse momento. Exatamente. Não, e outra coisa, aí você tem que dizer
que existem pessoas que receberam o reino antes de Cristo. Porque nem o livro ele pegou ainda na mão. Ele vai pregar o livro quando ele entrar. E ele não entrou ainda? Como é que essas pessoas já estão reinando? Ok. Por isso que na minha mente nunca teve a ideia de que seja eles em si, em carne e corpo ali. Ou seja, mesmo que glorificado. Entendeu? Mas que esses anciãos são tipos dessas pessoas. Eu defendo a ideia de que eles são espíritos. Ah, E eu defendo a ideia de que Deus compartilha governo. que Deus compartilha o governo é muito claro. E nem só com eles. Aquela vez lá, que eu acho também um texto que a gente pode falar um dia, Boris, que aquele espírito de mentira entra quando Deus está tomando Sim. conselho. Porque a Bíblia, Sim. porque lá o texto assim, as pessoas acham que leem muito rápido, acabam não notando. Deus queria fazer que Acabe subisse e caísse em Ramote de Gileade. Essa Sim. era a questão colocada em pauta ali. Sim. Ok? E aí, o que acontece é que a Bíblia diz que um dizia de uma maneira e outro de outra. Então, Sim. se apresentaram vários espíritos dando ali a Opiniões. Deus, dando seus conselhos de como Sim. deveria ser feito. Até que apareceu um espírito de mentira. Sei que Não é de Deus esse. compatível. Um espírito de mentira que disse, ó, eu subirei e farei Acabe cair, eu descerei e farei Acabe cair em Ramote de Gileade. Eu falei com que ele suba e caia lá. Aí Deus perguntou, mas como? Como se Deus precisasse perguntar isso, né? Mas Sim. o texto é bem isso. Deus perguntou Sim. como? Ele falou assim, olha, descerei, serei um espírito de mentira na boca de todos os profetas de Israel. Aí Deus falou, vai e você prevalecerá. Quer dizer, o espírito de mentira já saiu diante de Deus para fazer uma obra contra o rei Acabe com a vitória garantida pela boca do próprio Deus. Exatamente. E eu acho que esse é um texto, pastor, e aí me desculpe até a forma de falar, também acho que a gente tem a liberdade, mas eu acho que a maioria dos ensinadores pulam esses textos, porque não sabe o que falar diante dessas coisas. Você já teve essa experiência do cara pular uma parte dessa? Já várias O vezes. cara chega nisso, o cara pula, irmão. Ele faz de conta que não está na Bíblia, ele pula, porque não tem o que explicar, mas eu penso que tem que ter uma explicação. Aí fica claro para mim, primeiro, que Deus compartilha poder. Ele pede opinião. Sim. Compartilha o governo dele. Ele não compartilha governa seu sozinho. governo. E o outro ponto, também Jesus vai compartilhar o seu governo. Então, isso é uma clara... Né? Deus também, quando pôs Adão na Terra, compartilhou com ele o governo do planeta. Deus compartilha o governo, isso aí é muito claro para mim. Mas vamos marcar uma live, então, para a gente falar sobre esses anciãos aí. E sobre essa visão deles serem espíritos, né? Sim. Eu acho uma visão coerente serem espíritos. Porque... Acho uma visão coerente. Eles estão lá no trono antes de Cristo, né? E eu acredito que... Antes de Cristo chegar. O contrário disso é você acreditar que o espírito o cara tá na terra e o espírito dele tá lá em cima já, né? Não dele, né? Mas representando. Seria figurado só. Figurado. Na minha mente sempre teve a ideia de figurado. Por exemplo, eu entendo por que os nossos dias têm 24 horas. Então, a gente pode dizer que é coincidência, ok? Mas eu penso que tem uma ligação com esses 24 anciãos. Com certeza. Okay? Eu também acredito. Por que que os nossos anos têm 12 meses? Ok? Por que que a árvore da vida dá fruto uma vez por mês? Okay? Eu acho que tudo isso tem ligação com tudo que nós vivemos. Porque na minha mente, tem um texto que vai dizer assim, ó, tudo que ligares na terra será ligado, tudo que ligares no céu será ligado, perdão, tudo que ligares na terra terá sido ligado no céu. Tem uma tradução que diz assim, ó, tudo que ligares na terra será ligado no céu. Eu não creio assim. Sim. Acho que essa tradução está errada. Sim. Acho que a tradução correta é tudo que ligares na terra terá sido ligado no céu. Ou seja, Sim. no céu acontece primeiro. Na visão que eu tenho, o céu é quem rege a terra, e não a terra o céu. Concordo. Porque eu já ouvi gente pregando que o que nós fazemos aqui influencia lá de maneira regente. Eu não concordo. Eu acredito que o que acontece lá influencia aqui de maneira regente, de maneira a reger o que está acontecendo aqui embaixo.
O céu rege a terra e não o contrário, na minha visão, pelo menos. Concordo. Mas vamos marcar essa hora. Obrigado por ter vindo aí. Vamos marcar. Ficou boa essa definição aí dos vencedores para o pessoal entender, né? Muito bom, muito bom. Só não entendo se não quiser. Trono, nuvem, né? Trono, nuvem, uma parte mais forte, uma parte mais frágil da igreja, ou seja, os vencedores são os mais fortes e a mulher os mais frágeis. E só os vencedores vão ser tomados como rapidamente, repentinamente, né? Para Deus e para o seu trono. Exatamente. Então, já quem gosta de estudar escatologia tem aí já a porta de entrada para esse estudo, né? Exatamente. Glória a Deus por isso. Tá bom, pastorzão, um beijo, fica com Deus. Obrigado por isso. Deus abençoe. Aí, viu? Tamo junto. Até mais.